Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos estudar um pouco sobre a classificação das plantas. Então, as plantas elas estão classificadas, separadas em dois grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. Então, o critério de separação foi a forma de reprodução, tá bem? Então, as criptógamas, elas são um conjunto de plantas que tem a reprodução escondida, assim como o nome dela já ajuda você a lembrar. Ó. Gamas quer dizer reprodução e cripto quer dizer escondido. Então esse grupo de plantas, elas são plantas sem flores, plantas sem sementes e plantas sem frutos. Essas plantas dependem da água para sua reprodução, e essas plantas, os órgãos reprodutivos, eles são escondidos. Então é o que justifica agrupar essas plantas dentro de um grupo chamado criptógamas. São exemplos, dentro desse grupo de plantas criptógamas, dois grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, elas são um grupo de plantas muito pequenas. São plantas sem vasos condutores, o que significa que essas plantas chamadas briófitas não possuem xilema nem floema, certo? São, portanto, chamadas assim de avasculares. São plantas de pequeno porte, são plantas em que o gametófito é permanente, e são exemplos de briófitas os musgos, tá? São aquela plantinha pequenininha que nasce às vezes em lugares úmidos, no pezinho da parede, etc. O outro grupo de plantas que pertence ao grupo das criptógamas são as pteridófitas, né? Essas já são plantas mais evoluídas que apresentam, né? São plantas com vasos condutores, ou seja, são plantas que possuem xilema e possuem floema. E são, assim, portanto, chamadas de plantas vasculares. Essas plantas, né? Elas são de porte médio, elas possuem raiz, caule e folhas, e o esporófito é permanente. São exemplos de pteridófitas as samambaias. Muito utilizada, né, na decoração de casas. Então nós vimos que o grupo das criptógamas, nós temos dois grupos de plantas, né, em que a reprodução é escondida, as briófitas e as pteridófitas. E nós vamos estudar agora as fanerógamas, que são plantas. A palavra fanero quer dizer visível e gama reprodução. São plantas em que a reprodução é visível. Então essas plantas, de modo geral, são plantas com flores, com semente e com frutos. É claro que alguns grupos podem não apresentar todas essas características. Então são plantas que elas utilizam vários agentes polinizadores, como a água, como o vento e animais. Dentro das fanerógamas, nós teremos dois grupos de planta, as gimnosperma, a palavra gimino quer dizer nu, e esperma quer dizer semente. Então, são um grupo de plantas em que a semente ela é nua. Um exemplo de plantas que a semente é nua é o pinheiro araucária, certo? Então, são plantas com semente, porém, são plantas sem flores e sem fruto. O exemplo é a araucária, tá? Essas plantas. Agora vamos ver o outro grupo, que é a mais diversa que existe espalhada na natureza, que são as angiospermas, tá? A palavra angio quer dizer vaso e esperma quer dizer semente. Então, semente dentro do vaso. São um grupo de plantas com flores, com semente e fruto. Então, é uma planta que tem todas essas características que nós citamos acima. São plantas com flores, semente e fruto. Um exemplo desse tipo de planta é a mangueira. Se você observa que na mangueira você tem a flor, e da flor vai virar o quê? O fruto, e a semente está dentro do fruto. Tem outros exemplos, por exemplo, a laranjeira. A gente vai ter várias frutas, como a pinha, como o cajamanga, etc. Esses dois grupos de planta, a gimnosperma e a angiosperma, elas formam um grupo de plantas vasculares, ou seja, são plantas que possuem vasos, xilema e floema. São vasos
que na planta irão conduzir. O xilema conduz água e sais minerais da raiz da planta até as folhas. E o floema vai conduzir água e açúcares das folhas para as partes mais periféricas da planta, como raízes e outras partes, tá bem? Então são plantas vasculares. Dentro do grupo das angiospermas, nós teremos outra classificação com relação ao tipo de semente, tá? Então as angiospermas podem ser classificadas em monocotiledôneas. O exemplo seria o milho. Você observa que você só tem um cotilédone, tá certo? E o embrião está lá dentro do cotilédone. E a raiz dessas plantas, se vocês já observaram quando arrancaram um pé de milho, a raiz parece uma cabeleira. Então essa raiz é chamada de fasciculada. Nas angiospermas nós teremos também a dicotiledônea. O exemplo é o feijão. Se você pegar a semente do feijão e quebrar, você vai ver que ela se divide em 2 pedacinhos. Cada pedacinho daquele é um cotilédone. A raiz nessas plantas, tá? Ela é uma raiz pivotante, certo? É uma raiz que parece um pivô que se aprofunda no solo. Tá bem, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Se ficou alguma dúvida ainda, deixe no comentário que em breve irei responder. Até a nossa próxima aula.